Imagine que você vai ao médico para um check-up de rotina, esperando apenas ouvir que precisa de um pouco mais de vitamina D ou talvez uma nova dieta. Mas, de repente, o semblante do doutor muda completamente. Ele coloca uma chapa de raio-x contra a luz e o que ele vê ali não faz o menor sentido. Não é um osso quebrado, nem uma inflamação comum. É um objeto que, pelas leis da natureza, jamais deveria estar dentro de um ser humano. Há mais de um século, os raios-x são ferramentas essenciais para salvar vidas, mas às vezes eles revelam segredos que desafiam a lógica e a própria medicina. De coleções de talheres a explosivos ativos prontos para detonar ao lado de um coração batendo, o que você está prestes a ver vai fazer você se perguntar: como isso foi parar aí? Prepare o estômago, porque hoje vamos explorar as 10 coisas mais estranhas e inacreditáveis já descobertas por raios-x. Seja bem-vindo a uma jornada pelas profundezas do corpo humano e pelas escolhas mais bizarras que algumas pessoas já fizeram. O corpo humano é uma máquina incrível, mas também pode se tornar um depósito para os itens mais inesperados. Hoje, vamos analisar casos que deixaram equipes médicas inteiras em estado de choque. Vamos passar por acidentes de trabalho que desafiam a morte, obsessões perigosas e até objetos que parecem ter saído de um meme da internet. Fique comigo até o final, porque o primeiro lugar desta lista envolve um objeto tão clássico e resistente que você não vai acreditar que alguém conseguiu engoli-lo. E o pior, ele ainda estava funcionando. Vamos começar? Começamos a nossa lista no número 10, com um caso que prova que nossos sonhos podem ser perigosos. Jenna Evans, da Califórnia, estava tendo um sonho vívido onde precisava proteger seu anel de noivado de bandidos em um trem de alta velocidade. No sonho, a solução parecia óbvia e heróica: engolir o anel para escondê-lo. O problema é que Jenna estava agindo enquanto dormia. Quando acordou na manhã seguinte, ela percebeu com horror que o anel não estava mais no seu dedo. O raio-x no pronto-socorro confirmou o que ela temia. O diamante de 2,4 quilates estava brilhando alegremente no fundo do seu estômago. O caso viralizou porque Jenna e seu noivo levaram a situação com muito humor. Mas os médicos não brincaram. Eles precisaram fazer uma endoscopia de emergência, pois as bordas afiadas do diamante poderiam causar uma hemorragia interna a qualquer momento. Jenna agora dorme sem o anel, por segurança. No número 9, temos um pesadelo real para qualquer pai ou mãe. A pequena Hayley, de apenas 8 anos, estava brincando com blocos magnéticos. Em um momento de distração, ela engoliu algumas peças. O que parecia algo pequeno se transformou em uma corrida contra o tempo. O raio-x revelou algo assustador: 20 esferas de aço e 10 ímãs potentes espalhados pelo intestino. O perigo real não era o bloqueio, mas a física. Os ímãs tentavam se encontrar através das paredes das alças intestinais, exercendo uma pressão tão forte que literalmente beliscaram o tecido até criar buracos. Hayley teve 8 perfurações graves. Graças à agilidade da equipe médica, ela sobreviveu, e o caso foi tão impactante que gerou um recall massivo desses brinquedos em vários países. Subindo para o número 8, entramos em território de extrema delicadeza. Na Colômbia, um homem de 53 anos chegou ao hospital com uma dor insuportável na região pélvica, mas estava mortificado demais para explicar o que aconteceu. Quando o raio-x foi revelado, a equipe médica paralisou. Havia uma lâmpada fluorescente intacta alojada no seu reto. O risco médico aqui era absurdo. Se a lâmpada quebrasse durante o procedimento de retirada, os cacos de vidro causariam lacerações fatais e o mercúrio interno envenenaria o paciente em minutos. Os cirurgiões descreveram a operação como desarmar uma bomba-relógio. Eles precisaram usar técnicas de vácuo e relaxantes musculares potentes para remover o objeto inteiro. Ele teve uma sorte que poucos teriam em uma situação dessas. No número 7, conhecemos Margaret Doman,
uma secretária holandesa que sofria de um transtorno raríssimo, chamado pica. Uma condição onde a pessoa sente um desejo incontrolável de comer itens que não são alimentos. O raio-x de Margaret parecia uma imagem de um catálogo de utilidades domésticas. Médicos encontraram 78 talheres dentro do estômago dela. Garfos e colheres se amontoavam, criando um peso metálico que ameaçava romper a parede gástrica. O mais bizarro, Margaret confessou que nunca comia facas porque tinha medo de se machucar. Ela passou por várias cirurgias e hoje faz terapia intensiva para controlar esse impulso que quase a matou diversas vezes. No número 6, o susto não vem de algo que o paciente engoliu, mas de algo que foi deixado para trás. Imagine fazer uma cirurgia e, meses depois, continuar sentindo uma dor constante. Foi o que aconteceu com Pat Skinner, na Austrália. Por 18 meses, os médicos disseram que a dor dela era normal do pós-operatório. Quando ela finalmente exigiu um raio-x, a verdade apareceu. Uma tesoura cirúrgica de 17 centímetros de comprimento estava morando dentro de seu abdômen. Casos assim acontecem com mais frequência do que imaginamos. No Vietnã, um homem viveu com uma pinça cirúrgica dentro de si por incríveis 18 anos antes de descobrir a causa de suas dores crônicas. É um lembrete assustador de que até os especialistas cometem erros colossais. Entrando no nosso top 5, as coisas ficam mais sombrias. Na Índia, um homem de 40 anos deu entrada no hospital com uma fraqueza extrema. O raio-x revelou uma cena de filme de terror. O estômago dele estava literalmente cheio de facas. Ele confessou que durante 2 meses desenvolveu um vício em engolir lâminas dobráveis. Foram removidas 49 facas da barriga dele. Algumas já estavam enferrujadas e outras abertas, cortando o tecido interno a cada movimento que ele fazia. Os médicos levaram 5 horas para limpar o estoque de metal do paciente, que depois foi encaminhado para tratamento psiquiátrico urgente. O número 4 é o caso de Dante Altulo, que define perfeitamente o que é ser um milagre médico. Dante estava trabalhando com uma pistola de pregos quando a ferramenta deu um solavanco e disparou perto de sua cabeça. Ele sentiu uma picada, viu um pouco de sangue, mas achou que o prego tinha apenas passado de raspão. Ele limpou o ferimento e continuou trabalhando por mais um dia inteiro. Só quando começou a sentir náuseas é que foi ao hospital. O raio-x deixou Dante sem palavras. Um prego de 9 centímetros estava cravado profundamente em seu cérebro. O objeto parou a milímetros de áreas que controlam o movimento e a fala. Se tivesse entrado um pouquinho mais para o lado, Dante teria morrido na hora. Ele passou pela cirurgia, recuperou-se totalmente e hoje guarda a chapa do raio-x como troféu. Chegamos ao top 3 com um caso de tensão máxima. Durante o conflito na Ucrânia, um soldado foi levado ao hospital com um ferimento no peito. O raio-x revelou algo que fez o hospital entrar em alerta máximo. Uma granada de mão ativa estava alojada logo abaixo do coração do homem. Sim, você ouviu bem, um explosivo que poderia detonar a qualquer momento. A cirurgia foi feita sob a supervisão de 2 sapadores, especialistas em explosivos. Eles proibiram o uso de bisturis elétricos, pois a eletricidade poderia acionar o detonador. Em um silêncio absoluto e com uma precisão cirúrgica heróica, a granada foi removida. O soldado sobreviveu e a granada foi destruída de forma controlada logo depois. No número 2, temos um caso que desafia a anatomia humana. Um homem chegou à emergência com dores abdominais que o impediam de ficar em pé. Os médicos suspeitavam de uma obstrução comum, mas o raio-x revelou algo volumoso e metálico. Uma lata de refrigerante inteira inserida no reto. O perigo de objetos desse tamanho é a pressão que exercem sobre os órgãos vizinhos e o risco de necrose do tecido. A remoção de objetos cilíndricos e rígidos como latas é um dos maiores desafios da proctologia de emergência, exigindo muitas vezes uma abertura abdominal completa para empurrar o objeto para fora.
Foi uma lição dolorosa sobre os perigos de inserir objetos não médicos no corpo. E, finalmente, o número 1. O caso mais icônico e bizarro da história recente dos raios-x. Em Pristina, no Kosovo, um homem foi ao hospital com dores terríveis. Ao analisarem o raio-x, os médicos não conseguiram conter o riso nervoso. O homem tinha engolido um Nokia 3310 inteiro. Sim, o famoso celular tijolão. O aparelho estava perfeitamente visível dentro do estômago. O maior medo médico não era o tamanho do celular, mas a bateria de lítio. Se os sucos gástricos corroessem o plástico e chegassem ao lítio, o celular poderia literalmente explodir ou liberar gases tóxicos que matariam o homem em segundos. Em uma operação delicada via endoscopia, o Nokia foi pescado e retirado inteiro. O detalhe mais impressionante, o celular ainda parecia estar em perfeitas condições. É oficial, nem o ácido gástrico humano consegue destruir um Nokia antigo. É fascinante e às vezes assustador ver do que o corpo humano é capaz de suportar e as situações inacreditáveis que a tecnologia do raio-x consegue expor. De acidentes de trabalho a objetos engolidos por puro impulso, essas imagens nos mostram que a realidade pode ser muito mais estranha do que qualquer ficção. E você, qual dessas histórias te deixou mais impressionado? Foi o celular indestrutível ou a granada ativa no peito do soldado? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu adoro ler o que vocês acham. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o nosso canal a continuar trazendo essas curiosidades. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.